Te entronizamos, Jesus. Continue conosco, Pai. Nos enche, Jesus. Tu és bem-vindo, Pai, nesse lugar. Nós te entronizamos, nós te adoramos, Pai. Dizemos, faça uma vez mais, Senhor, em nossos corações aquilo que o Senhor fez com os apóstolos, com os profetas. Nos envie, nos use, nos capacite, nos empodere, Senhor, pelo poder da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Tem apaixonado por Jesus aí? Glória a Deus! Sejam muito bem-vindos. Pode se assentar, sei que você está cansadinha. Aleluia! Pessoal, vamos direto ao assunto. Pega sua Bíblia aí, já deixa engatilhada o seu celular, sua Bíblia física. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus maravilhosa que tem falado no meu coração. Que Deus tem falado até em sonho comigo, meu Deus. E hoje o tema da palavra é a graça divina e a responsabilidade humana. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre essa palavra que tem falado ao meu coração. E eu espero que ela fale tanto com vocês assim como falou comigo. Amém? Vou fazer uma introdução aqui só para a gente se situar, para a gente entender qual é a nossa posição. Quero compartilhar com você a seguinte informação. Nós somos pecadores, nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos da presença de Jesus. Pela graça nós somos salvos e nós temos a responsabilidade de responder a essa graça. Amém? Se eu fosse falar assim, resumido, é isso. Pode ir para casa. Desde o princípio, Deus criou o homem, Deus criou a mulher para viver em harmonia, em comunhão com Ele. Esse era o que estava no coração de Deus. Deus deu ao homem Deus deu ao homem e à mulher o livre-arbítrio de escolher permanecer nessa presença, nessa comunhão ou não. Muitas vezes a gente se pergunta, poxa, se Deus sabia que o homem ia cair, por que Ele colocou a árvore no meio do jardim? E é justamente por isso, para que o homem tivesse escolha. Porque se ele não tivesse escolha, ele não teria livre-arbítrio. Você concorda comigo? Deus coloca o homem e a mulher no jardim e diz, olha, eu quero que vocês escolham me obedecer. Escolham ter um relacionamento comigo. Eu dou a vocês esse livre-arbítrio. Então Deus dá uma ordem muito simplista, olha, vocês podem se alimentar de todas as árvores, mas da árvore que está no meio do jardim dela não comereis. Porque no dia que dela comer, certamente vocês vão morrer. Então Satanás vem, ouve isso, tenta Eva cai. Ela ouve então a voz da serpente, em Gênesis 3, 1 ao 6, fala sobre o relato da queda do homem. E a queda do homem nada mais é do que uma vida indiferente de Deus. É uma vida afastada de Deus. Quando o homem e a mulher decidiram comer a fruta, do fruto proibido, eles estavam dizendo em seus corações, olha, nós queremos ser como Deus. Na verdade eu quero tomar o lugar de Deus. Eu quero ser Deus. Eu quero ser Deus da minha história, eu quero ser Deus da minha vida, eu quero ser Deus dos meus sonhos. Eu não quero e eu não preciso de um Deus externo, eu não quero. Eu quero comandar tudo. Eu quero ter o poder. E a gente sabe que o poder na mão do homem nunca dá certo, não é verdade? Infelizmente os dois caíram. Adão e Eva representando toda a humanidade. Houve o pecado, e o pecado aqui no singular quer dizer essa vida indiferente de Deus. É dizer, Deus, eu não preciso de você, eu estou bem como eu estou, vou viver a minha vida do jeito que eu bem entender. Esse é o maior dos pecados, o maior pecado. Após isso, a humanidade passou a viver à mercê de Satanás, escravo do pecado e longe de Deus. Em 1 de João, lá no finalzinho da Bíblia, diz assim, deixa eu abrir para vocês. 1 de João, capítulo 3, verso 8, diz assim, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Então, a partir desse momento que o homem é destituído da glória de Deus, o homem escolhe viver uma vida longe de Deus, ele fica à mercê do diabo, ele fica à mercê do pecado. E a Bíblia fala que aquele que pratica o pecado é do diabo. Ou seja, ele passou a ser agora escravo.
toda a raça humana foi lançada à sua própria sorte. Pois Adão e Eva, que representavam sim toda a humanidade, caíram, né? Pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E agora eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos. Romanos no capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 10 ao 12. Só estou fazendo um pano de fundo aqui, galera. Romanos 3, 10 ao 12 diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. A partir desse momento, o homem ele é destituído da glória de Deus. Ele está à mercê do pecado. Ele se torna escravo do pecado. E ele está morto espiritualmente. Afastado da glória, afastado da fonte de vida que é Deus. E no verso 22 ainda diz assim, olha, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por a sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Mas antes disso, quando o homem se separa de Deus, ele é destituído da glória de Deus, ele fica à mercê das obras da carne. E aí é que está o problema. Você já viu num terreno baldio alguém plantando ervas daninhas, picão, mato? Você não vou plantar um picão aqui. Já viu alguém já fazendo isso? Ninguém faz isso. Nasce naturalmente, não é verdade? Cara, você pode ser o terreno que for, cara. Se você não passar uma enxada e não passar um veneninho, vai nascer mato, não vai? Infelizmente o coração do homem ficou dessa forma, porque a semente do pecado passou a estar dentro do coração do homem. E naturalmente ele vai escolher as obras da carne. Porque se nós estamos mortos, se nós estamos destituídos da glória de Deus, a partir desse momento, as obras da carne aparecem. E eu queria mostrar para vocês o que é essas obras da carne. Em Gálatas, no capítulo 5, 19, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Naturalmente essas coisas passaram a nascer no coração do homem. Naturalmente nós somos maus. Olha só que interessante. Um bebezinho, com a forma ele vai crescendo, se tornando uma criança mais crescida, você precisa ensinar ele aquilo que é certo e aquilo que é errado, não é verdade? Você tem que dizer, ó, isso aqui você não pode fazer. A gente tem que ensinar a criança a não ser egoísta. A gente tem que ensinar a criança que não pode morder o coleguinha. A gente tem que ensinar a criança que não pode bater no rosto da mamãe quando a mamãe fala não. A gente tem que ensinar a criança que não pode enfiar o dedinho na tomada porque pode dar um choquinho e dar uma morridinha. Naturalmente as coisas ruins parecem que surgem na vida do ser humano. É incrível. A gente tem que aprender a ser paciente. A gente tem que aprender a ser uma pessoa mais amável. A gente tem que aprender a ser igual o Mateus, lá do vídeo do motoboy. Um cara pacífico, se segurar. Ainda bem que não era eu no lugar, porque talvez aconteceria uma voadora ali. Por quê? Porque a gente precisa aprender coisas boas, a gente precisa aprender as coisas que vêm de Deus. Porque naturalmente nós somos maus, porque estamos destituídos da glória de Deus. E por que que isso acontece? Em Isaías 59, verso 1 e 2 diz assim, olha, os ouvidos do Senhor não estão surdos para que não possa ouvir. E as mãos do Senhor não estão encolhidas que não possam alcançar vocês. Mas os seus pecados, as suas iniquidades, as suas maldades, fazem separação de vós e o vosso Deus. Então, o homem destituído da glória de Deus,
à mercê de Satanás, com a semente do pecado, naturalmente nascendo, crescendo no coração dele, destituído, e ainda por cima há essa separação, porque Deus é santo. E Deus não pactua com o pecado, não pactua com a desordem. E eu te pergunto, o que vai ser da gente? O que vai ser dos seres humanos, o que vai ser da humanidade? O homem destituído da glória de Deus? O homem estava condenado. Condenado a uma vida de perdição. O inferno, gente, o inferno nada mais é do que viver sem a presença de Deus. O inferno é passar a eternidade longe do Senhor. O inferno é esse lugar de tormento, de desgraça, de dor, de sofrimento, onde eu não posso ouvir a Deus e Deus, por causa dos meus pecados, Ele vira o rosto. E se Deus permitisse que toda a raça humana fosse para o inferno, ele não seria mal. Muito pelo contrário. A Bíblia fala que Deus é um justo juiz, certo? Sim ou não? Um justo juiz faz o quê? Justiça. E se um justo juiz faz justiça, quando alguém transgride uma lei, quebra uma lei, o que ele tem que fazer? Justiça. O pecado nada mais é do que essa quebra de conduta. O pecado nada mais é do que essa quebra de lei. E Deus, sendo justo, precisa punir o pecado. Deus, sendo um Deus justo, Ele precisa exercer a sua justiça. Imagine a seguinte cena na sua cabeça. Sai um pai de família de manhã para trabalhar. E começa a chover e tal, e sem querer ele bate na traseira de um carro, porque começou a chover muito forte, ele não conseguiu ver, a luz traseira da frente não estava funcionando, do cara na frente, ele acaba batendo, dando aquela encostada, sem querer. Aí esse cara que está na frente sai, pega uma arma e descarrega um pente nele, sem mais nem menos, só porque bateu na traseira, nem quebrou muito. Aí esse cara vai ter que responder diante da justiça. Aí ele chega diante do juiz e fala assim: pô, juiz, cara, eu me arrependo, hein? Olha, eu estava meio estressado aquele dia, sabe? Eu tinha brigado com a esposa em casa e tal. E eu tinha acabado de tirar o meu carro da oficina, daí o cara bateu atrás do meu carro. Aí, cara, eu não me aguentei. Tive que ir lá, descarreguei um pente nele, matei o cara. Mas eu me arrependo. Estou bem arrependido. Você me perdoa? Aí o juiz fala: beleza, pode ir para casa então. Você arrependeu mesmo? Sim, me arrependi. Nunca mais vai matar ninguém? Não, nunca mais. Então beleza, está liberado. E o assassino vai embora impune. Isso é justiça? Você sente alegria nisso? Se fosse seu pai, seu tio, sua mãe, você ia se sentir alegre com um juiz que fizesse dessa forma? Sim ou não? Nós queremos justiça. Deus é santo. O pecado é uma quebra da lei. E Deus precisa exercer justiça. Então, se Deus permitisse que o homem fosse para o inferno, toda a raça humana, Ele não estava sendo mal, Ele estava sendo justo. Porque o homem pecou. Naturalmente o homem peca todos os dias, o tempo todo. E mais para frente a gente vai ver. Qual é o salário do pecado, gente? É a morte. Só que aí vem a segunda parte. Aí entra uma coisa maravilhosa, que eu quero que você entenda de todo o seu coração. Deus, vendo a condição decaída do homem, faz um plano para salvá-lo e libertá-lo da escravidão do pecado. Para que mais uma vez o ser humano pudesse ter a chance de se reconectar com a fonte de vida. Abra sua Bíblia lá em João 3. Cara, se essa palavra não toca o seu coração e não te faz sentir alegria, é que você não entendeu ainda a sua condição de pecador. João 3,16. Todos encontraram? João capítulo 3,16. Deus vendo o homem decaído, Deus vendo o homem pecador, o homem merecendo a justiça,
ele olha para o ser humano e diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque por não crer no nome do Filho do unigênito de Deus. Deus vê a nossa condição de pecador. Deus vê que nós não podíamos pagar essa dívida diante de Deus, que é essa vida de pecado, e erro, cada vez mais afundado nos seus pecados. Deus olha com o seu coração de misericórdia e de compaixão. E eu quero que você entenda o que é misericórdia e compaixão. Misericórdia é não dar à pessoa aquilo que ela merece. E compaixão é você dar aquilo que ela não merece. Vou repetir, misericórdia é não dar aquilo que a pessoa merece. E compaixão é dar aquilo que ela não merece. Então Deus, na sua misericórdia e na sua compaixão, olha para o ser humano e fala: quer saber, eu vou descer lá. Eu vou pagar essa dívida no lugar desse ser humano. E eu vou dar a chance para eles se reconectarem de novo. Deus envia a Jesus, o seu único filho, justo, puro, sem pecado, o qual toda a lei e os profetas se referiam, para que fosse um sacrifício único e suficiente, capaz de purificar e libertar o homem do pecado. João, no capítulo 1, verso 29, vê Jesus se aproximando. Ele olha, vindo para o Rio Jordão, e ele olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó e com o povo de Israel, Ele colocou algumas leis, alguns estatutos que o povo precisava seguir, para que o povo fosse reeducado, para que o povo entendesse a gravidade do pecado. Então, quando uma pessoa pecava, quando ela transgredia uma lei, para que ela não fosse morta, para que ela não tivesse que pagar com o sangue dela o pecado que ela cometeu, então ela sacrificava um animal, levava até o sacerdote sacrificava o animal, aspergia o sangue no santuário, para que os pecados fossem cobertos, para que o sangue daquele animal encobrisse o pecado que foi feito, a transgressão que havia sido feita. Isso apontando para Jesus lá na frente. Porque o salário do pecado é? Então o pecado, gente, não é brincadeira. O pecado não é, eu vou pecar agora aqui, mas Deus é maravilhoso, misericordioso, então depois eu peço perdão e está tudo ok. Não. Existe um peso, existe uma consequência. Todo pecado traz uma consequência, seja ela pequena, seja ela grande. Todo pecado, ele é uma ofensa. Todo pecado é uma transgressão. Todo pecado suja a sua santidade diante de Deus. O pecado é uma imundícia diante de um Deus que é puro, limpo, santo e justo, no qual não consegue habitar no mesmo lugar onde há imundícia. Então, para que Deus não matasse o homem e permitisse que ele fosse ao inferno, Ele faz uma aliança com ele e fala: olha, vocês vão seguir essas regrinhas aqui. E quando vocês transgredirem, porque vocês vão sacrificar. E o sangue desse animal vai cobrir o pecado de vocês, para que eu não os destrua. Porque Deus é justo. E se Deus não fizesse isso, Ele não seria justo. Ele seria um juiz injusto. Então Ele olha para o homem, faz essa aliança com o povo de Israel, apontando para Jesus. Então entenda esse contexto, quando João Batista olha para Jesus e fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está dizendo que Jesus é o sacrifício de Deus suficiente para redimir a humanidade. E aí é que está, a sua dívida, a minha dívida não era com o diabo, a nossa dívida era com Deus. E Jesus se faz homem,
passa pelas tentações que você e eu passamos, vence as tentações, é puro, é santo, cumpre a lei de Deus. E é crucificado. É moído na cruz. Isaías 59 diz que o Senhor se agradou em moer Jesus na cruz. Sabe por quê? Porque quando Jesus estava na cruz, Deus não estava olhando o seu filho amado mais. Por que ele exclama, Elohi, Elohi, lama sabachthani? Deus meu, por que me abandonastes? Porque naquele momento ele estava olhando para você e para mim, para os nossos pecados. Então Deus vira para o lado, tira os olhos de Jesus, porque não é mais o seu filho amado, agora é você e eu, é os nossos pecados naquela cruz. E se isso não toca o seu coração, você não entendeu o evangelho da salvação. Jesus se torna o lixo do mundo por causa do meu e do seu pecado, para que hoje, aqueles que o receberam, Deus olha para você e vê a imagem de Jesus, o Filho amado. Esse é o evangelho da salvação, esse é o evangelho da paz, esse é o evangelho que confronta o meu e o seu pecado, e que nos leva de joelhos à cruz de Jesus, entendendo quem nós somos, pecadores, miseráveis, necessitados da glória, necessitados da misericórdia, da compaixão, porque você e eu não temos como pagar essa dívida. Não importa o que você faça, não importa quem você seja, as nossas melhores obras são como trapos de imundícia diante de Deus. Só há um caminho, só há uma forma de sermos reconectados a essa vida, e o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus, o Filho do Deus vivo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Messias, o enviado de Deus. Aleluia! Jesus é o único caminho que nos leva de volta a Deus. João 14, diz assim, João 14 verso 6. Respondeu Jesus a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não existe o terceiro caminho. Não existe você ser uma pessoa boa, legal e fazer as coisas certinhas. Não, mas eu não mato, eu não roubo. Não, mas eu sou uma pessoa legal. Cara, isso a Constituição Federal Brasileira manda a gente fazer. Eu quero que você entenda que você não é salvo por aquilo que você faz, você é salvo por aquilo que Jesus fez. Esse é o evangelho de Cristo para salvar. A fé em Cristo nos torna filho de Deus. No mesmo livro de João, no capítulo 1, verso 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Porque Cristo veio nesse mundo para morrer no meu e no seu lugar. E depois Ele voltou aos céus e enviou o seu Espírito para que você e eu hoje pudéssemos ter a permanência. Pudéssemos ser empoderados para permanecer firmes. Porque se não for o Espírito Santo de Deus em nós, se não for a palavra de Deus em nós, nós não conseguimos fazer a vontade de Deus. Porque nós somos necessitados e carentes. Estamos mortos, destituídos da glória de Deus. E se não for esse espírito de vida, cara, se não for a salvação em Cristo Jesus, ai de nós, ai de mim, como diz o profeta. Sou um homem de impuros lábios e habito em meio a uma multidão de pessoas de impuros lábios. Mas o Senhor é misericordioso. A vida eterna é um dom, repete comigo, gratuito. A fé é um dom gratuito de Deus. Romanos 6, 23 diz isso. O salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a
vida eterna e vida em abundância. Então a fé só em Cristo Jesus. A vida eterna é dom gratuito que vem de Deus para nós. A salvação é mediante a fé. E agora eu quero que você abra em Efésios. Efésios no capítulo 2, do verso 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Quando Jesus morreu na cruz, quando ele entregou o seu espírito, a Bíblia fala que o véu do santuário rasgou do alto a baixo. Eu quero que você entenda o que é o santuário. Havia esse templo, e dentro desse templo havia uma parte que era separada, onde o sacerdote só podia entrar, ninguém mais podia entrar. E depois disso havia uma grande cortina, grossa, grande, que separava o sacerdote da presença de Deus que estava lá dentro. Ninguém podia entrar lá porque morria. Porque Deus é santo e o homem é pecador. Então ninguém podia passar aquele santo dos santos ali. Ninguém podia ver Deus face a face, porque morreria. E a Bíblia fala que quando Jesus entregou o seu espírito, esse véu que separava o homem de Deus, foi rasgado de alto a baixo, mostrando que a salvação não vem do homem, mas vem da parte de Deus para nós. E agora, como está escrito em Romanos 4,16, em Hebreus 4,16, nós podemos entrar confiadamente no trono da graça, a fim de receber graça e misericórdia em tempo oportuno. Agora você tem a oportunidade de chegar diante de Deus e chamar Ele de Abba, que significa papai. Através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus, através dessa fé em Cristo Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. E mais do que isso, nós recebemos a vida que antes tinha saído de nós. Porque o Espírito Santo de Deus é um espírito de vida. E essa é a segunda parte. Só que a fé, ela também vem acompanhada de arrependimento. Em Atos 3,19 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se a Deus, para que sejam perdoados os seus pecados e canceladas as suas iniquidades. Você crê em Jesus, você recebe o Espírito Santo de Deus, mas não para aí. Deus aceita você do jeito que você está mesmo. O jeito que você está, não importa o buraco que você está metido, não importa a encrenca que você está metido, não importa os seus pecados, Deus, Ele chama você mesmo. Porque Jesus não veio para salvar os que estavam salvos mediante a lei. Jesus veio para cumprir toda a lei, para chamar aqueles que estavam perdidos, longes. E aí a gente precisa se converter dos nossos maus caminhos. E não é só se arrepender, gente. Porque um arrependimento sem uma mudança de atitude, sabe o que é? É remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Remorso é medo da consequência. Nossa, cara, que coisa, eu tenho medo do que pode acontecer agora que eu cometi esse pecado. Mas não se arrepende, não muda de vida, continua pecando do mesmo jeito, dissolutamente, como se não houvesse amanhã. Isso não é arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude. É mudança de comportamento. É mudança de mente. Romanos 12:2. Não se amoldem aos padrões desse mundo. Mas a renovação da nossa mente precisa ser contínua. A renovação do nosso coração precisa ser contínua. Aí vem essa terceira parte. Então nós entendemos quem nós somos, destituídos da glória de Deus, separados da vida do Senhor, mortos em nossos delitos e pecados. Então Deus, na sua graça e na sua misericórdia, envia Jesus para se sacrificar no nosso lugar, para pagar a nossa dívida diante de Deus. Entenda que a nossa dívida não era com o diabo, a nossa dívida era diante de Deus. E o sangue de Jesus é poderoso para salvar. Onde habitou o pecado, superabundou a graça.
Através do Cristo, através do sangue de Jesus. Fui alcançado por essa graça, e agora? Eu vou ser o crente SS, salvo, sentado, satisfeito? Beleza, agora eu estou salvo, é a graça, não preciso cumprir a lei. Agora eu estou bem, estou tranquilão, acabou a minha parte. Agora tem a sua responsabilidade, que é essa terceira parte. Agora, salvos em Cristo Jesus, mediante a graça de Deus, por meio da fé, nós precisamos responder a essa graça, com a nossa forma de viver, com a nossa forma de pensar e de agir. Não é só receber a graça, mas responder a graça. E a partir desse momento, qual é o nosso papel? Primeiro, não viver no pecado. Vamos lá em Romanos de novo? Deixa aberto em Romanos aí que a gente vai caminhar dentro de Romanos agora. Já estou terminando, tá? Essa é a última parte. Romanos no capítulo 6, do verso 1 e 2. Diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Esse é um confronto. Muitas vezes a gente entende a nossa condição de pecador, nós recebemos a Jesus, aceitamos Ele, e pensamos que, beleza, eu pecar, cara, a graça me basta, entendeu? A graça cobre uma multidão de pecados. A gente quer usar a graça para desculpa dos nossos pecados. E a Bíblia confronta a gente, porque o pecado, gente, traz consequências. Entendam isso pelo amor do Senhor. A graça de Deus superabunda sim os pecados. Mas pecado sem arrependimento? Jesus, Ele é nosso advogado. Mas Ele não vai advogar a história de ninguém que não tenha interesse de se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar ao Senhor. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar todos os seus pecados e cancelar as suas iniquidades. Mas precisa haver um arrependimento de coração. De fato, nós somos pecadores e vamos ser pecadores até o fim da nossa vida. Porque aquele que faz pecado é pecador. Somos filhos? Somos. Mas a própria palavra de Deus diz, aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. Jesus vem mostrar para nós o coração de Deus atrás da lei. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Mas eu vos digo que se vocês desejarem no seu coração impurezas com a mulher do seu próximo, vocês já pecaram. Ouvistes o que foi dito: não matarás. Mas eu vos digo, se você odiar o seu irmão no seu coração, você já cometeu assassinato. Aí eu te pergunto, quem que sobra? Se Deus conhece a intenção do meu e do seu coração, se Deus sabe o que você faz escondido no seu quarto, que Deus sabe o que você procura na internet, que Deus sabe como você trata as pessoas da sua casa, seus familiares, marido, esposa, filhos, quem sobra? Você sobra? Aí é hora de se confrontar a Deus: quem eu sou, joio ou trigo? Quem sou eu, Senhor? Será que eu estou arrependido de verdade, Senhor, ou se eu estou com medo das consequências? Será que eu entendi a sua graça? Será que eu entendi a salvação mesmo? Ou será que eu só estou cumprindo tabela, vindo na igreja pagando de bonitão, mas na verdade eu sou como um sepulcro caiado, que por fora é lindo, cheio de ouro e pedras preciosas, mas por dentro só há podridão. Deus conhece o nosso coração e nossa mente, cara, e isso já basta. Ai, não vou fazer isso aqui na frente do pastor. Não posso fazer isso aqui porque tem um irmão da igreja. Cara, Deus está te julgando ali, cara. Não importa o que o irmão, o que o pastor está vendo, importa o que Deus está vendo do seu coração. Por isso nós precisamos responder a essa graça. Não viver no pecado. Segundo, não deixarmos sermos dominados pelo pecado. Romanos 6, 12 e 14 diz assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo de que vocês obedeçam aos seus próprios desejos. Não ofereçam os seus membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos da injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus
como quem voltou da morte para a vida. E no verso 14 diz assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. Deus é fiel e justo, cara, para quando a tentação vir, nós resistirmos. Mas nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus, sabe? Revestir a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus. Ouvir aquilo que vem do Senhor para a nossa alma, para o nosso coração. Olha só, deixamos de ser escravos do pecado para sermos escravos da justiça. No verso 15, e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês se oferecerem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravo daquele a quem obedece, escravo do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. A gente é filho, somos feitos filhos de Deus, a palavra nos conduz isso. Somos salvos. Só que eu não posso viver de uma maneira como se eu não tivesse um Senhor, porque você tem. Ou você é escravo do pecado que leva à morte, ou você é escravo de Cristo, que leva à salvação. A escolha é sua. Só que não tem terceiro caminho. Só tem dois caminhos: escravos do pecado ou escravos da justiça. Quem você quer ser? Joio ou trigo? Quem nós somos? Será que nós nos arrependemos de coração sinceros ou só estamos com remorso? Será que nós estamos debaixo da graça ou estamos querendo levar a graça de Deus como desculpa para o nosso pecado? A Bíblia fala que nós precisamos abandonar as obras da carne e buscar os frutos do Espírito. As obras da carne são manifestas naturalmente, porque a semente do pecado está lá, a não ser que Cristo venha e coloque a semente da salvação no seu coração. Só que você precisa responder a essa graça, você precisa responder a esse amor, você precisa responder a essa misericórdia e graça que foi dada de graça. Para nós a salvação não custa nada, mas custou tudo de Jesus, custou a vida de Jesus, para que hoje eu e você pudéssemos nos aproximar de Deus e chamá-lo de Pai. Mas a graça não é desculpa para a gente continuar vivendo no pecado. O pecado na vida do cristão não pode ser um encontro marcado. O pecado na vida do cristão tem que ser um acidente. E quando ele acontecer, e ele precisa acontecer com menos intensidade, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos sentir dor, nós precisamos sentir tristeza profunda no nosso coração, a ponto de nos colocarmos de joelho arrependidos diante do Senhor e clamar pela misericórdia de Deus, porque aos nossos pecados custaram a vida de Jesus. O Filho de Deus, puro, sem pecado, precisou ser esmagado na cruz. E agora que nós somos alcançados por esse amor, nós vamos viver de maneira dissoluta? Vamos viver como se nós fôssemos donos de nós mesmos? Não, nós temos um Senhor. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo da justiça. Você é filho amado, sim. Mas nós precisamos entender o nosso lugar no reino de Deus. Nós precisamos abraçar esse amor com toda a intensidade da nossa alma. E só para finalizar, a graça de Deus é como um caminhão de 7 toneladas descendo uma rua íngreme e você está lá embaixo. Se esse caminhão te atingir, cara, não sobra nada. Se ainda tem muita coisa de você, talvez você não teve um encontro de verdade com essa graça. Porque é impossível ter um encontro com Jesus e Ele não mudar a sua história. É impossível você ter um encontro verdadeiro com essa graça e isso não mudar a forma como você pensa, como você age, como você se veste, como você pensa ao mundo, como você ama o próximo, como você trata as pessoas. Está na hora de olhar para Deus e falar assim: Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Se coloca de pé no seu lugar. Primeiro de tudo, você precisa receber Jesus.
Você precisa confessar: Senhor, Tu és o único caminho, Pai. Tu és o meu único e suficiente Salvador. Segundo, você precisa entender que agora, pela graça, você é salvo. Você é alcançado, feito filho de Deus. E terceiro, que você precisa responder esse amor e essa graça diariamente. Quero convidar você a fazer essa oração. Se você nunca fez uma oração de entrega a Jesus, faça agora. Repita comigo: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu me coloco na sua presença. E eu quero declarar, eu quero reconhecer que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador, e que não há salvação fora dele. Que eu peço, Espírito Santo, faz morada em mim, me capacita a obedecer, me capacita a ser filho, me capacita a responder essa graça, em nome de Jesus. Te adoramos, Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que vem de encontro ao nosso coração. Obrigado pela Sua graça, presente e merecido, que nos foi dado, Senhor, pela Tua boa vontade. E nós queremos responder a essa graça, Senhor, com a nossa vida, Jesus. Se a forma do Senhor nos amar foi se entregando por nós, nós queremos nos entregar a você de corpo, alma e espírito, e queremos declarar que a nossa vida pertence a Ti, Jesus, que a nossa história pertence a Ti, Jesus. Nós somos Teus, Pai. Faz de nós, Pai, um lugar de habitação, e que as pessoas reconheçam, Senhor, a nós como os Teus filhos, pelos frutos que nós vamos produzir. Que as pessoas venham conhecer Jesus através de nós, sem nem a gente precisar abrir a boca. O Pai me adotou. Por isso nós cremos, Jesus. Nós recebemos a Tua graça, nós recebemos o Teu amor, e queremos responder, Senhor, de todo o nosso coração.